40. Vamos juntos lá? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos começar. Isaías capítulo 40. Deixa eu ler para você o verso 2, daí eu já explico o que eu preguei na semana passada, o que vamos falar hoje. Isaías 40, versículo 2 diz assim: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe. São 3 recados que Deus deu através do profeta Isaías. Estou pregando isso aqui já é a segunda semana. Primeiro, bradai-lhe, o que Deus mandou avisar o povo dele? Foi o que eu falei na semana passada, vamos lá. Que já a sua servidão, o que a sua servidão é? Acabada. Quem é que estava aqui na sexta passada? Deixa eu dar uma olhada assim. Quem é que não veio sexta passada? Pastor, não vi. Algumas pessoas. Então deixa eu começar a explicar. Eu comecei essa série de 3 mensagens sobre os 3 recados que Deus mandou o profeta Isaías falar para o povo dele, o povo de Israel. O primeiro recado foi esse aqui, você pode acompanhar na tela ou na Bíblia, que a sua servidão, ela é o quê, pessoal? Acabada. Aí nós falamos alguns pontos, né? Mas vou resumir para você entender. João 10:10, Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí ele diz assim, mas eu vim. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, é um novo tempo, é uma nova fase. Jesus está dizendo, é um novo momento na nossa vida. Acabou aquela fase que o diabo podia roubar, matar e o quê? Destruir. A fase que ele podia fazer o que ele queria, acabou. Jesus está dizendo, eu vim. Jesus está dizendo, é uma nova fase. É um novo momento na nossa vida. E é um momento de viver a vida que Deus veio trazer e é uma vida abundante. Então a primeira coisa que eu falei com você é que a servidão acabou. Nós estávamos debaixo da mão do inimigo, ele fazia o que ele queria. Não pode mais, porque eu te mostrei que Jesus nos libertou. Então, como é que funciona a vida de algumas pessoas hoje? É como se nós estivéssemos dentro de uma cela, uma prisão. E qual é o trabalho do inimigo? Fazer com que você ache aquela cela, aquela prisão confortável, a cama é boa, a mesa é boa, tem uma televisão para mim me distrair com diversos canais. Olha, mas até que não é ruim aqui, não tem problema e tal. Só que a porta da prisão está aberta. Jesus está dizendo que a servidão acabou. É como se eu e você estivéssemos dentro de uma cela, só que a porta está aberta. Eu posso sair dessa cela quando eu quiser. Então o diabo vai tentar te mostrar que a doença não tem problema, que nós temos que carregar. Ele vai tentar me convencer a continuar na escravidão. Mas qual é a primeira coisa que o Isaías disse? Leia, era para falar para o povo de Deus, que já a sua servidão, o que a sua servidão é? Com que o diabo tem escravizado você? O que te aprisiona? Jesus mandou dizer que acabou. Quando ele morreu na cruz, ele acabou com essa servidão que o ser humano tinha para o diabo. A porta está aberta, eu saio a hora que eu quiser. O recado de hoje é o 2, é aqui que nós vamos falar. Então a sua servidão é acabada, mas por que a servidão acabou? Vamos todo mundo junto? Porque a sua iniquidade, ela foi o quê, queridos? Expiada. Então presta atenção que é sobre isso que nós vamos falar. A nossa iniquidade foi expiada, é por isso que não tem mais servidão. O diabo não tem mais a liberdade de agir nas nossas vidas. Por que ele não pode, pastor? Porque a nossa iniquidade, o pecado do ser humano, o pecado da humanidade foi expiado na cruz. Você sabe que quando Deus criou o homem, ele o colocou no jardim, deu ao homem uma esposa, que era Eva. Você conhece a história. A Eva, então, enganada pela serpente, foi lá e comeu do fruto. Quando ela chega para o Adão, ela oferece ao marido e ainda diz para ele, Adão, estou viva. Em outras palavras, não aconteceu nada. Só que o Adão tinha consciência. Ele sabia que Deus tinha dito, não coma do fruto. O Adão ficou entre 2 alternativas. Ou eu como do fruto, recebo as consequências e vivo com essa mulher que eu amo, ou eu não como do fruto, e eu sei que eu perdi ela para sempre. O Adão tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele sabia que não podia comer. Então Adão tinha uma escolha, ou eu fico com Deus e esqueço essa mulher. Será que Deus vai fazer outra? Esperei um tempão para ele fazer essa. Demorei tanto, eu vi os animais tudo com paz, só eu estava triste. Aí o que foi a decisão do Adão? Vou ficar com a Eva. Ele comeu do fruto e botou Deus para onde? Botou Deus de lado. E ali o ser humano pecou. Você sabe que através desse pecado, que é o pecado do Adão, o pecado como natureza, ele entrou em todo ser humano. Porque nós viemos do Adão e da Eva. Então, dentro de nós trazemos isso na nossa genética. E, consequentemente, o pecado. Você nunca ensinou o seu filho a mentir. E daqui a uns dias, o que seu filho está fazendo? Porque a natureza do pecado está dentro do ser humano, não adianta.
Você ensinou seu filho a ser preguiçoso? Ou você tem que mandar ele tomar banho? Você tem que mandar ele escovar os dentes? Você tem que mandar ele arrumar a cama? Sim ou não? Você tem que mandar ele juntar os brinquedos, ele junta no automático. Depois de umas cintadas, ele começa a aprender. Aí quando você dá aquela olhada meia, sabe aquela olhada 760, você nem fala mais, o filho já sabe. Né? Depois de umas correções, ele aprende. Não estou dizendo para você machucar, mas estou falando depois de correção, ele vai aprender. Mas ele não cresceu. Então a natureza do pecado está dentro do ser humano. Agora, por que nós fomos livres da servidão? Porque Jesus expiou a nossa iniquidade. Jesus pagou o preço para comprar a humanidade de volta para Deus. Qual foi o preço? A morte dele na cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que ele carregou sobre ele os nossos pecados no madeiro. Então havia um pecado que fazia com que todo ser humano estivesse debaixo do domínio do diabo. Só que quando Jesus morre na cruz, o que Jesus faz? Ele expiou essa iniquidade praticada pelo Adão, que afastou o homem de Deus. E quando Jesus morre, ele morre para perdoar os meus pecados e me ligar de novo com quem? Com Deus. E foi isso que o profeta Isaías mandou avisar o povo, que o pecado dele está perdoado. Não importa qual seja o pecado, nós nascemos em pecado e nós fazíamos cada coisa errada antes de aceitar Jesus. Nós somos ruins por natureza, a gente invejou, a gente teve raiva, a gente tinha ódio. Às vezes você já desejou que alguém morresse. Vai me dizer que aquela vizinha, aquele vizinho que te incomodava, tu nunca desejou que essa pessoa batesse as botas. Você nunca desejou? Ah, é bem que esse vizinho podia ir para o espaço. Aquele que te incomodava, né? Então nós somos maus por natureza. Só que Deus está dizendo que através de Cristo o nosso pecado é perdoado. E Jesus faz uma obra dentro de nós que ninguém conseguia fazer, que a lei não fazia, que nada fazia essa obra. A obra de arrancar esse pecado do Adão, que nos obrigava a fazer as coisas erradas e nós não nos sentíamos mal. Para nós aquilo ali não fazia diferença. Então lá na cruz, ele está avisando, você não é mais servo do diabo. Por quê, pastor? Porque a minha iniquidade foi expiada. Jesus derramou o sangue para perdoar aquele que aceita o perdão. Vamos começar em Romanos capítulo 6, para você começar a entender o que Jesus fez. Então não importa qual é o pecado que eu esteja praticando, Deus está disposto a me perdoar. Seja o pior pecado, que para o homem parece ser o mais grave de todos, Jesus está disposto a me perdoar. Você pode ter chegado nesse culto aqui hoje com a vida errada, fazendo coisas que não agradam a Deus. O que eu quero dizer para você é que Jesus está disposto a perdoar você por qualquer pecado. E não importa quantas vezes você tenha praticado a mesma coisa, vou te ensinar o segredo hoje para se libertar desse pecado. Romanos capítulo 6. Vamos começar aqui. Então Isaías mandou avisar o povo que a iniquidade deles foi expiada. O pecado que nos condenava, que dava liberdade para o diabo agir na minha vida, foi expiado. Jesus derramou o sangue dele para isso, para nos perdoar, para me livrar da mão do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida se eu aceitar Jesus. Se eu receber o que ele fez na cruz, que foi entregar a vida dele, derramar o sangue dele no meu lugar, para perdoar o pecado que o Adão cometeu lá, que entregou a humanidade na mão do diabo. Romanos capítulo 6. Ninguém precisa ensinar a pessoa a fazer coisas erradas, isso está dentro dela. O que a gente tem que ensinar é fazer as coisas certas. Romanos 6, todos acharam? Aí diz o versículo de número 22. O que Jesus fez na cruz? Ele acabou com a servidão, ele perdoou os meus pecados. O 22 começa dizendo assim, mas agora, o que diz o 22 aí, pessoal? Libertos do quê? Pastor, mas que pecado é esse que a Bíblia fala que eu estou liberto, porque eu continuo falhando, eu não sou perfeito? Tem alguém que é perfeito aqui nessa reunião hoje? Sim ou não? Alguém aqui não falha? Ah, sempre tem aquele que vai dizer, né? Pastor, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. De vez em quando eu dou um rancho para quem precisa, eu vou para o céu. Para o céu da boca, só se for. Para o céu de Deus tu não vai. Para o da boca, talvez você pode até chegar lá. Irmão, todos nós somos ruins, pecamos, e a gente precisa de Jesus, sem ele a gente não se salva. Aí diz aqui, ó, então, agora nós somos libertos do quê? Do pecado. Ele não está falando dos pecados, ele está falando do pecado. Que pecado é esse? Era o pecado do Adão. Nós fomos libertos desse pecado que nos prendia debaixo da mão do diabo. Aquele pecado original que fazia com que eu e você fôssemos servos, Jesus derramou o sangue para perdoar você e fazer você hoje ser livre.
fazer você hoje poder ter liberdade de servir a Deus. Nós fomos libertos do pecado, daquele que o Adão cometeu, que nos entregou na mão do diabo. Como é que eu fui liberto disso? Jesus entregou a vida dele, o sangue dele, e me comprou para quem? Para Deus. Eu fui liberto disso. Hoje eu posso viver uma vida com Deus. Agora continua. Você foi liberto do pecado. É isso que Deus mandou Isaías avisar o povo. E eu fui feito o que quando eu aceito Jesus? Leia, todo mundo junto em voz alta. Pega aí uma caneta e sublinha isso aí. O que nós fomos feitos? Servos de Deus. Então eu sou liberto do pecado, eu me torno um servo de Deus. Então não importa o que você esteja fazendo de errado. Jesus não morreu na cruz para condenar você. Jesus morreu na cruz para libertar, perdoar você do seu pecado, para te dar nova chance. Aí diz aqui, eu fui feito um servo de Deus. E hoje, como servo de Deus, o que está acontecendo na nossa vida? Nós temos o nosso fruto para quê, pessoal? Irmão, quantas coisas você já mudou? Muitas. Que você fazia, hoje você não faz mais. Por causa do que Jesus realizou. Agora continua. E por fim, se nós vivemos essa vida de santificação, você entendeu que santificação é um processo. Então eu estou na igreja, na casa de Deus, e na minha vida está havendo um processo de santificação. Quem é que já mudou muito aqui? Você já mudou ou não mudou? Então nós estamos nesse processo. O que esse processo vai nos levar ao fim? É o quê? E por fim a vida é o quê? Eterna. Agora vamos para o 23, onde eu queria chegar para você me entender. Aí diz aqui, por quê? O salário do pecado. Qual é o salário do pecado? Irmão, não adianta. Jesus pagou o preço, o Isaías mandou te avisar, Deus mandou Isaías avisar, avisa o meu povo que o pecado deles foi perdoado na cruz. Havia um pecado que dava liberdade para o diabo agir na vida do homem. Esse pecado foi perdoado. Através do sangue de Jesus, ele pagou o preço pelo pecado que o Adão cometeu, para hoje fazer de mim e de você pessoas livres, pessoas que podem servir a Deus, que não estão mais presas àquele pecado lá original que nos mantinha debaixo das garras do diabo. Jesus pagou o preço para nos resgatar. E daí a Bíblia diz, porque o salário do pecado, qual é o salário do pecado? Agora, o que Deus veio oferecer para nós? Na vida que nós vivíamos antes, nós iríamos receber o salário, que seria a morte. O que é a morte, pastor? A morte é o afastamento de Deus. É viver longe de Deus. E o salário, você nunca pode esquecer que eu não trabalho hoje e ganho amanhã. Quantas vezes por mês a gente ganha o salário? Normalmente é uma. Você trabalha o mês inteiro e depois você ganha o salário. Então, o que Deus está dizendo? Que nós viveríamos a vida aqui e às vezes a pessoa pensa, mas eu estou fazendo as coisas erradas, não está dando nada. Eu estou fazendo tudo errado, estou me dando bem. É que o salário você não ganha no outro dia. Mas se eu ganhar o salário no final da minha vida, vai ser a morte, separação de Deus por andar numa vida errada. Agora, o que Jesus me ofereceu naquela cruz? Porque o salário do pecado, qual é o salário do pecado? Então, Jesus te libertou. Toma uma decisão de viver uma vida com Deus e não voltar mais para os antigos pecados, porque Ele libertou você. Aí diz, mas o dom que é o quê? Gratuito, é de graça. Jesus está oferecendo de Deus. Qual é o dom que Deus está nos oferecendo? É a vida o quê? Eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo mundo olha para mim. Por que a pessoa vai para o inferno? Não é simplesmente pelo pecado que ela comete, mas é porque ela não está aceitando o perdão que Deus está dando de graça para ela na cruz. Então Jesus não veio para me condenar, Ele veio para me oferecer o perdão de Deus e para me dizer que Ele pagou o preço na cruz pelo pecado de Adão, para que hoje eu possa ser livre e hoje eu possa tomar uma decisão e dizer, eu quero andar e servir a Deus. Amém? Foi isso que Jesus fez. Então ele está dizendo, vamos ler o final do 23, o dom gratuito de Deus. Qual que é o dom gratuito de Deus? A vida eterna é o que Jesus está oferecendo. Então não importa se eu estou fazendo uma coisa errada, Deus está disposto a me perdoar. Ele está dizendo, a nossa iniquidade foi expiada. Foi perdoado o nosso pecado, que era o pecado de Adão. Jesus entregou a vida dele por isso. E hoje, pastor, o que eu tenho que fazer se eu decidir andar com Deus? Quem é que decidiu andar com Deus aqui? Agora você vai ter que fazer a sua parte. Qual é a minha parte? Romanos capítulo 8. Porque a parte dele Jesus fez, perdoou você. Agora eu e você temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Romanos capítulo 8, vamos lá. Versículo 1. Então Jesus pagou o preço, você entendeu? Ele na cruz derramou o sangue dele para perdoar o pecado que o Adão cometeu, aonde ele entregou a humanidade na mão do diabo. Jesus pagou o preço para me tirar da mão do diabo e eu hoje poder ser servo de Deus, hoje eu poder andar com Deus.
Ele fez isso por mim, me ofereceu de graça. Aí diz o versículo 1 do Romanos 8, diz assim, portanto, entendendo isso que nós acabamos de falar, agora, o que diz a Bíblia Sagrada? Nenhuma condenação há, para quem que não tem condenação, leia, para os que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Eu entendi o que ele fez na cruz. Eu entendi que na cruz ele pagou o preço para me comprar. Eu não pertenço mais ao diabo. O Adão me entregou, mas Jesus me comprou de volta, entregando o sangue dele. O Isaías mandou dizer, avisa o meu povo que o pecado deles foi perdoado. Hoje acabou a servidão, eles não estão mais na mão do diabo. Hoje nós podemos escolher, eu quero andar e servir a quem? A Deus. Então ele está dizendo, portanto, sabendo disso agora, não há condenação para aqueles que estão onde? Em Cristo. Mas não esqueça que eu vou te falar. O diabo sempre vai tentar condenar você. Ele sabe o que Jesus fez. Sabe que quando você aceita Jesus, você não pertence mais a ele. Só que mesmo assim, ele vai sempre tentar ficar me condenando. Trazer a doença, trazer os problemas, trazer tudo que ele traz para a nossa vida. E vai tentar te convencer a aceitar isso. Agora, eu e você que sabemos o que Jesus fez e sabemos que lá na cruz ele expiou a minha iniquidade, eu tenho que dizer para o diabo, eu não aceito essa condenação. Eu não vou carregar mais essa pressão alta, porque eu sei que pelas feridas de Jesus fui curado. Eu não vou carregar mais essa depressão, porque eu sei que Jesus me curou lá naquela cruz. Eu não vou carregar mais essa fibromialgia, porque eu sei que ele me sarou. O diabo ele vai tentar a vida inteira me condenar. Talvez você está vivendo um casamento que é uma porcaria. Às vezes esse é o teu casamento, uma droga. Vocês mais brigam do que são felizes juntos. Tu vai aceitar o diabo te condenar? O casamento é a melhor coisa que existe. Quem é que criou o casamento? Por que eu vou ter um casamento ruim? Tu vai aceitar o diabo condenar o teu casamento se Jesus lá naquela cruz, ele pagou o preço, você não é mais servo do diabo. Pastor, mas lá em casa é só eu que creio. Coisa boa. A mulher santa tem o poder de santificar o marido. O homem santo santifica quem? Quando é que tu vai decidir tomar uma posição e dizer, diabo, pare de condenar o meu casamento, saia. Eu sei o que Jesus fez por mim, eu não te pertenço. Eu estou em Cristo e quem está em Cristo não há o quê? O que é estar em Cristo? Eu entendi que Cristo me comprou. Ele perdoou o pecado de Adão que me entregou para o diabo. Hoje eu sou livre, eu não pertenço ao diabo, a minha vida hoje pertence a quem? Ah, você vai aceitar o diabo continuar te condenando com essa doença no teu corpo? E às vezes ele vem na tua mente e diz, tu merece, tu pecou demais, tu fez coisas erradas, tu está pagando. Mas eu tenho que pagar o quê? Se Jesus pagou o preço por mim aonde? Na cruz. Quem é que paga a luz aí? Conta de luz. Você paga todo mês ou de vez em quando? Começa a pagar de vez em quando para você ver o que vai dar. Quem é que paga todo mês? Vamos dizer que a conta de luz é R$200 todo mês sua conta. Imagina você chegar para pagar a conta e a moça atendente do caixa, ela vai conferir no sistema e ela olha, não, mas esse boleto do senhor aqui consta como pago. O que você faria com os 200 que está na sua mão, já que ela diz que o boleto que tu está apresentando já foi pago? Ah, moça, pega para ti, não preciso. Você vai alegrar o dia dela. O que você faria isso? Ah, pega para ti que faz um churrasco. Não, você vai pegar aquele dinheiro, botar no bolso e dizer glória a quem? Irmão, é isso que Jesus fez. A Bíblia diz, o Isaías mandou avisar o povo dele, Jesus perdoou o nosso pecado na cruz. Para que eu vou continuar pagando uma conta que Jesus já pagou? E às vezes você está carregando a depressão, você está carregando a dor na coluna, a dor no ombro, a dor no braço, dor na junta, dor aqui, dor no olho, dor na orelha. Irmã, é mais fácil perguntar onde não tem dor. Por que eu estou pagando essa conta? Vamos ler o versículo 1. Portanto, quando, pessoal? Amanhã, semana que vem, 2058? Não, o que está escrito aí? Eu aceitei Jesus. O meu pecado foi expiado. O que diz a Bíblia? Nenhuma condenação. Ah, não importa, o diabo não tem poder mais sobre a minha vida, eu estou livre. É o que o Isaías mandou dizer. Aí ele diz aqui, para os que estão aonde? Para a pessoa que está buscando viver uma vida na palavra. Quem é que está buscando viver uma vida na palavra? Então o diabo não pode condenar, pastor, mas eu tenho um problema na perna, mas eu nasci com defeito. Ah, mas o meu problema é congênito, patológico, não aceito. Não tem condenação. Eu sei o que Jesus fez por mim, eu não aceito o diabo na minha vida.
O Isaías mandou dizer, a escravidão acabou. O pecado de Adão, que dava liberdade para ele entrar na sua vida, foi perdoado através da morte de Cristo. Ele não pode mais. Vai vir aquela voz dizendo, não, mas tu merece, tu tem que pagar, tu não é uma boa pessoa. Ô Satanás, no passado eu era assim, mas hoje eu sou uma nova criatura. Eu não aceito mais. Aí ele diz, não há condenação. Mas não há condenação para quem? Agora você tem que fazer a tua parte. Leia o que diz a Bíblia, pega uma caneta de outra cor e sublinhe isso aí. Os que não andam segundo o quê? Isso aqui é muito importante. Vamos lá, leia em voz alta. Os que não andam segundo, porque tu pode ter aceitado Jesus, pode ter sido perdoado naquela cruz, mas se tu voltar a andar segundo a carne, tu vai voltar para o pecado. E se tu voltar para o pecado, o diabo volta a conseguir agir na tua vida. Mesmo Jesus tendo morrido por você. Se eu voltar para o pecado, hoje eu estou voltando de forma consciente, porque eu sei que é errado. Eu sei que não agrada a Deus. E se eu voltar, o diabo volta a agir na minha vida. Eu tenho que andar no Espírito. Vamos lá. Os que não andam segundo o quê? A carne. É isso que você vai ter que olhar na sua vida. E qual vai ser a tua maior luta? Vencer a tua carne. Essa é a maior batalha do cristão até o dia que ele vai morrer. Vencer a você mesmo. Vai ser o seu maior desafio. Vencer a sua carne. Porque a gente vai ler, a carne não quer fazer a vontade de Deus. A carne gosta das coisas desse mundo. A carne é corrupta. O pecado de Adão está nela. Agora o meu espírito foi recriado por Deus. É uma nova criatura. Ele quer servir a Deus. Agora, diz aqui, os que não andam na carne. Continua comigo. Mas andam segundo o que, pessoal? Irmão, eu vou ter que tomar uma decisão de viver uma vida no Espírito. Pastor, como é que eu faço para viver no Espírito? Isso aí deve ser difícil. Acho que eu tenho que ir para um mosteiro, me afastar de todo mundo. Tem que fazer jejum todos os dias, orar 24 horas e ler a Bíblia. Não, para andar no Espírito é fácil. É impossível ficar 24 horas. Não é que é impossível. Mas o que eu preciso fazer para andar no Espírito? Eu preciso ter disciplina. De todos os dias ter um momento de oração. Todos os dias ter um momento onde eu vou não ler, meditar na Bíblia. Ter os dias que eu vou ir na igreja, não importa se fizer chuva, sol, chover, se a minha perna doer, eu vou arrastando. E fazer o meu jejum. Isso, sendo feito constantemente, me faz ser uma pessoa que anda no Espírito. Agora, se eu não faço isso, eu sou aquele que um dia eu oro, outro dia não, esse dia eu oro, outro dia não, fico 2 dias sem orar, oro 1, fico 3 sem, oro 1, leio a Bíblia de vez em quando, ou às vezes só abro ela no domingo. Jejum nem pensar, só quando o médico manda e depois quando acaba eu como até as panelas. Irmão, não sei se você vai conseguir andar no Espírito, porque você está sendo aquela pessoa inconstante. Qual vai ser o meu trabalho? Jesus fez a parte dele, expiou o meu pecado, minha iniquidade, não tem condenação para quem está em Cristo. Mas eu não posso voltar a andar segundo a carne. Porque se eu voltar para a carne, eu volto para o pecado. E o pecado é que abre a porta para o diabo entrar. Então eu vou ter que fazer a minha parte, com a minha parte, andar no Espírito, para que o inimigo não volte a me condenar. Onde que ele está condenando você? Aonde que ele está agindo na sua vida? Qual área que o diabo está ali destruindo? Ele não pode mais, Jesus te libertou. Então começa a andar no Espírito, te fortalece para você poder orar e expulsar esse demônio. Aí diz aqui, vamos lá, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí diz o versículo 2, vamos juntos, o que diz o 2, pessoal? Porque a lei do Espírito de vida que há em Jesus Cristo, o que Jesus fez? Ele me livrou. Jesus me livrou do quê? Da lei do pecado e do que mais? Porque na carne nós só fazemos o que desagrada a Deus. E se eu andar no pecado, eu vou receber o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? Então vai chegar o dia que eu vou ser separado de Deus. Agora vamos continuar comigo. Diz mais o texto bíblico. Aí diz o 3, porquanto o que era impossível para quem? Para a lei. Antes de Jesus vir, nós vivíamos debaixo da lei de Moisés. Pastor, para que veio a lei de Moisés? A lei de Moisés veio para mostrar para o ser humano que ele estava errado. E para mostrar para ele o que era errado. Porque antes da lei, as pessoas eram julgadas pela consciência delas. Já existia a lei de Deus, mas elas se julgavam pela consciência delas. Aí uma dizia, matar não faz mal. O outro dizia, matar é errado. Um dizia, ter 3 mulheres não tem problema. O outro dizia, não, você tem que ter uma só. Porque aqui nem diz o ditado, cada cabeça, uma sentença.
Então, para mostrar para eles que a consciência deles estava errada, Deus mandou a lei. Por que a lei? Porque a lei mostrava o jeito que Deus pensa. Adultério errado, idolatrar errado, cobiçar errado. Mostrava o que Deus pensa. Só que através da lei ninguém se salvou. Porque dentro deles ainda tinha a natureza do pecado de Adão. Por mais que eles quisessem fazer tudo certo, eles sempre acabavam errando. É por isso que Jesus vem. Porque Jesus não vem fazer uma mudança exterior. A lei veio mudar as pessoas pelo lado de fora. Só que a gente precisa mudar onde? De dentro. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso aqui começar uma doutrina na nossa igreja. Olha, pessoal, aqui na nossa igreja, a partir de hoje, o homem não pode botar calção, é só calça. Todo mundo tem que vir vestido social no culto. As mulheres só podem usar saia, mesmo que esteja 0 graus no inverno. Cabelo é só comprido, quem cortar está em pecado. Você não pode usar brinco, se maquiar, não pode depilar o sovaco nem a perna. Amém? Tem que ficar com a perna cabeluda. Irmão, eu não estou dizendo que é errado fazer essa doutrina e que a igreja que faz é errada. Não estou dizendo que eles são errados. Mas eu estou dizendo que eu vou provocar em você uma mudança exterior. E se você não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, você nunca vai mudar do lado de dentro. E se não mudar do lado de dentro, você não vai para o céu. Você pode ter toda a aparência exterior, mas se não mudar aqui, não adianta. Agora, o que Jesus veio fazer diferente da lei? Você via na lei, eles queriam mudar por fora. Você tem que guardar o sábado. Irmão, não vai te levar para o céu guardar o sábado. Se guardar o sábado salvasse alguém, a salvação era pela lei, não era através do sacrifício de Jesus. Por que Jesus veio? Porque não adianta guardar o sábado, não adianta não comer carne de porco, não adianta nada disso. É isso que Deus queria mostrar para eles. A lei não conseguiu salvar ninguém. Ah, mas eu quero guardar o sábado. Irmão, isso é coisa da lei. O que você acabou de ler comigo? Leia lá. Vamos lá. Aí diz aqui, ó. Porquanto o que era impossível, que era impossível para quem? Para a lei. Ela não conseguiu mudar o homem, porque ela não entrava dentro dele. Ela não fazia a obra de transformação que Jesus fez. Ela não tirava o pecado de Adão que Jesus fez na cruz. Aí diz, o que era impossível para a lei, visto como ela estava enferma, enferma pelo quê? Porque as pessoas não conseguiam andar no Espírito. Aí diz mais aqui, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio num corpo humano, de carne e osso. Pelo pecado, ele nunca pecou, mas na cruz ele assumiu o nosso pecado. Ele condenou o pecado aonde? Ele pagou o preço para o pecado de Adão ser arrancado, ser perdoado, para tirar você da mão do inimigo. Diz o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em nós. Em nós quem, queridos? Que não andamos segundo o quê? E quando a gente aceita Jesus, hoje, nós conseguimos andar no Espírito. Olha o quanto tu já mudou. Por que tu mudou? Porque tu tem buscado andar no Espírito. É só por isso que tu mudou. Porque se tu não busca andar no Espírito, não muda. Tem crente que aceitou Jesus, mas está vivendo a vida na carne. Se não começar a andar no Espírito, pode estar dentro da igreja, mas às vezes não vai entrar no céu. Agora vamos lá, continua comigo. Que não andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o quê? É isso que você tem que fazer agora. Eu posso ter sido perdoado, eu posso ter sido lavado, eu posso ter sido redimido. Mas se eu decidir voltar a viver uma vida na carne e voltar para o pecado, eu não vou entrar no céu. Para entrar no céu, eu fui redimido, eu fui lavado, eu aceitei Jesus. Mas eu vou ter que me esforçar para viver uma vida onde? No Espírito. Para viver no Espírito a gente paga o preço. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que vir no culto, tem que fazer jejum, tem que buscar mais. Você tem que buscar mais a Deus, você tem que fazer a sua parte também. Agora vamos lá, segue comigo. Aí diz o 5, por quê? Porque os que são guiados segundo a carne, eles inclinam-se para quê, pessoal? Para as coisas do quê? Vamos na igreja hoje? Ai, não estou afim. Vamos no cinema? Que horas? Os que andam na carne são guiados pelas coisas do quê? As coisas de Deus para eles não tem graça. Vamos na igreja? Ah, igreja, puxa, 1h30 de culto. Vamos fazer um churrasco? Quando? Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito, gostar das coisas do Espírito. Aí diz aqui, ó, e os que são da carne, eles inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, eles inclinam-se para as coisas do quê? Ninguém precisa pedir, hoje eu quero ir no culto. Ninguém precisa pedir, hoje eu quero ler um pouco a minha Bíblia. Ninguém precisa mandar, hoje eu vou tirar uns 10 minutos, vou me trancar naquele quarto, botar uma música, eu vou orar, vou louvar quem?
Nós temos que andar no Espírito, isso precisa estar dentro de nós, essa vontade de andar, de servir, de buscar Deus. Aí diz mais o 6, por quê? Porque a inclinação da carne, o que é? Por que é a morte, pastor? Porque ela me leva para o pecado, ela me leva para longe de Deus. Eu vou começar a ter inveja. Quando eu começo a ter inveja, o que isso está me mostrando? Eu sou crente, só que eu estou começando a entrar na carne, e a carne me afasta de Deus. Aí eu sou crente, sou um profissional liberal, aí você me contrata, e eu sou desonesto com você. Aí tu vai dizer, pastor, mas como é que pode? Eu contratei um irmão que era crente para trabalhar. Só que tu contratou um crente que não estava andando no Espírito, estava andando aonde? Por isso que ele deu um mau testemunho. Amém. Agora vamos lá, daí diz aqui, ó, como é que diz? Porque a inclinação da carne é morte, no 6, né? Mas a inclinação do Espírito, o que é a inclinação do Espírito? Vida e paz, porque ela me leva para perto de Deus. 7. Porquanto a inclinação da carne, o que a carne é? Inimizade contra quem? Porque, olha o que diz, porque ela não é sujeita à lei de Deus e nem o verdade pode o quê? Ser. A carne, ela é inimiga de Deus. Antes de você vir para a igreja, você andava na carne. Eu não vou para essas igrejas. Ficar fanático, não poder beber, não pode ir em festa, não pode ter nada com a namorada sem ser casado, vou virar beato agora? Essa igreja dá dinheiro para o pastor, ficar louco, fazer lavagem cerebral na minha cabeça, virar crente, fim de semana eu tenho que ficar trancado dentro de casa, não pode sair? A carne, ela é inimiga de quem? Foi ela que te segurou muito tempo. Eu não vou entrar nessa igreja, são tudo loucos, só sabem gritar. Ainda bem que a gente não falava essas coisas, amém? Né? Mas quando a gente andava na carne, a gente estava preso na carne, ela é inimiga de Deus, ela não quer saber, foi ela que te segurou um tempão fora da igreja, porque ela te convencia, o que tu quer lá dentro, são tudo louco, vai ficar dando dinheiro para os outros agora? Essa era a carne, ela é inimiga de Deus, por isso que eu não posso viver uma vida na carne, senão eu vou me desviar da igreja, eu preciso andar no Espírito. Continua comigo, aí diz mais, aonde que nós paramos? 7, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra quem? Você ouviu o pastor pregar, os primeiros cultos, tu saía até meio contrariado da igreja. Ah, o pastor falou aquilo ali, mas eu não gostei, acho que não é desse jeito, eu vou fazer do meu. Porque a carne, ela é inimiga. Agora, olha o que mais. Pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, o que diz a Bíblia? Não podem agradar. Então, Jesus me salvou, já te mostrei. Perdoou o meu pecado, já te mostrei. O que eu tenho que fazer agora? Viver uma vida em espírito. Se eu quero entrar no céu, quem é que quer ir para o céu? A carne vai estar sempre querendo dominar o controle da sua vida. Só que eu tenho que viver no espírito. Agora continua comigo. O que é mais fácil? Ler a Bíblia 10 minutos ou olhar uma série de 2 horas no Netflix? Olhar um filme na TV? Carne que olhar um filme, nem pisca os olhos. Agora, se tu pegar a Bíblia, já dá sono. Agora vamos continuar, diz o 9. Vós, porém, o que a Bíblia está dizendo para nós? Vós não estáis aonde? Então nós não podemos voltar para a carne, porque essa vida vai nos levar de volta para a escravidão. E o Isaías disse, Jesus morreu para te perdoar. Não volta para essa vida da escravidão, essa vida errada, essa vida longe de Deus. Não vale a pena. Aí diz mais, porém não estáis na carne, mas nós estamos aonde? O Espírito maiúsculo está falando que a gente está andando junto com o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita onde? Então o Espírito de Deus hoje pode habitar em você. Olha que privilégio. No Antigo Testamento isso não acontecia. O Espírito Santo não entrava, não habitava na pessoa, ele ficava ao redor. E hoje Deus habita onde? Se é que ele está dentro de você. Como assim, pastor? Que negócio é esse, se é que ele está aí? Porque ele não entra se tiver sujeira. Ele não entra se tiver pecado. Ele não entra se eu estiver andando aonde? Na carne. Eu preciso andar no Espírito, para que o Espírito Santo habite em nós e guie a nossa vida. Agora continua, diz mais aqui, ó. Mas, se alguém não tem o Espírito de quem? Quando é que eu não tenho o Espírito de Cristo? Quando eu estou vivendo no pecado, na carne, longe de Deus. Eu tenho que andar com Deus. Segundo, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, então se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo? Você tem, todo mundo tem. Mas qual é a diferença de quem é batizado? Quem tem o Espírito Santo não é batizado com o Espírito Santo, você tem. É um copo que está cheio, mas ainda tem um espacinho assim. E quem é batizado, qual é a diferença?
quem é batizado é o copo que encheu o espacinho até em cima e começou a transbordar. Essa é a diferença. Nós temos que ser batizados do Espírito Santo. Aí vamos terminar. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que a Bíblia diz? Esse tal não é de quem? Irmão, Jesus perdoou os seus pecados, lavou você. Então o que o Paulo está falando em Romanos? Não há condenação para quem? Para quem está andando no Espírito, vivendo uma vida realmente com Deus, está se esforçando para buscar, fazer a vontade de Deus, está lá fazendo a sua parte. Pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, estou quebrando a minha carne, estou andando com Deus. Então você está aproveitando o que Jesus fez, Ele libertou você. O diabo não pode mais, a nossa iniquidade foi perdoada lá na cruz. Pastor, mas e se eu falhar hoje? Pai, eu errei, eu sou crente, eu conheço a palavra, eu acabei caindo, eu acabei falhando, eu acabei errando. O que eu faço? Estou até com vergonha de falar com Deus. Não precisa ter vergonha. Deus é o teu Pai. Se tu for sincero com teu Pai e realmente estiver arrependido do que você fez, não importa o que você tenha feito, quando você tenha feito, Ele está disposto a te perdoar. Vamos em 1 João capítulo 1. Ah, pastor, tem um pecado que eu pratiquei, eu não sei, eu tenho até vergonha de Deus. Não tenha vergonha, Deus quer perdoar você. Eu estou dizendo, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te oferecer o perdão. Pastor, eu sou de Deus, mas eu falho, eu sei, a gente não é perfeito. Às vezes nós vamos falhar, mas o que nós temos que fazer? Buscar não cometer mais as mesmas falhas e cada vez melhorar. Eu aposto que tem coisas que você fazia que hoje você não faz mais. Esse é o caminho do povo de Deus. Nós estamos dentro da igreja, a cada dia estamos melhorando. Ainda não somos o que nós gostaríamos de ser, mas estamos melhorando. 1 João, vamos lá. Só que se você andar no Espírito, a cada dia você vai ser uma pessoa melhor. Vamos lá? 1 João capítulo 1, todos acharam? Podemos ler com o pastor? Então, Jesus expiou a minha iniquidade. O diabo, através do pecado de Adão, ele não pode mais tocar na minha vida. Ele não tem mais liberdade. Eu não sou servo dele. Ele não pode me condenar. Eu posso levantar minha voz e exigir que ele saia. 1 João capítulo 1, versículo 8. Leia com o pastor o que diz o texto bíblico, todo mundo junto comigo. Se dissermos que nós não temos o quê? O que a Bíblia diz? Enganamos a quem? E não há verdade aonde? Não existe nenhum homem que não peque. Nós somos falhos. Nós não vivemos mais no pecado. O que é viver em pecado? Eu sei que adulterar é errado, mas eu não largo o amante. Eu sei que beber é errado, eu continuo bebendo. Eu estou vivendo no pecado. Eu sei que fumar é errado, e eu não estou fazendo nada para parar de fumar. Eu estou lá, não estou nem aí, eu vou fumar mesmo. Eu estou no pecado. Eu sei que viver com uma pessoa sem ser casado é errado. Eu não estou fazendo nada para casar, pastor, eu vou morrer assim, eu não vou casar não, vou continuar assim. Aí eu estou vivendo em pecado, porque eu sei qual é o certo, eu não quero fazer o certo. Agora, quando eu venho para a igreja, eu sei o que é o certo, e eu estou buscando largar tudo isso, pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Amém? Viver em pecado é saber que aquilo é errado e continuar fazendo aquilo. Aí eu estou vivendo no pecado. Nós não vivemos mais no pecado. Às vezes falhamos, mas cada vez que a gente falha, hoje, a gente se sente mal. O coração dói, a consciência pesa, e nós vamos arrependidos até Deus e dizemos, Senhor, eu confesso, eu falhei, e eu quero a tua ajuda para não falhar mais. É isso que acontece conosco. Então vamos lá? 1 João, pastor, se eu falhei, o que eu faço? Não tenha vergonha de Deus, Ele quer te perdoar. Não importa o que você tenha feito, qual pecado você tenha praticado, Jesus está sempre disposto a perdoar você, se Ele vê no seu coração o verdadeiro arrependimento. Aí diz aqui o 1 João, capítulo 1, versículo 8. O que diz o versículo 8? Se dissermos que não temos pecados, nós enganamos-nos a quem? A nós mesmos. E não há verdade em nós. Agora, olha o 9. O que eu tenho que fazer, então, quando eu falho? Se confessarmos os nossos pecados. Eu preciso chegar diante de Deus e confessar. Senhor, eu falhei, eu errei aqui, lá, eu falei uma coisa que eu não tinha que ter falado, eu fiz que eu não... Eu estou confessando, eu estou dizendo para Ele, eu reconheço. Só tem uma forma da pessoa mudar, quando ela reconhece o erro dela. Aí ele diz, se confessarmos nossos pecados, o que Deus é, pessoal? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e uma coisa que você nunca pede, que você tem que pedir, e nos purificar de toda o quê? Deus, eu peço perdão. Segunda coisa que eu quero pedir para ti, me purifica. Tira essa maldade de dentro do meu coração, esse desejo que eu sei que não te agrada, mas está aqui dentro de mim, eu estou sendo sincero. Pai, me purifica. O que me levou para o pecado? Alguma coisa entrou. Alguma coisa entrou.
Eu preciso que Deus me purifique. Senhor, tira isso de mim, isso que entrou, que está me levando para o erro, que faz eu desejar esse pensamento impuro. Senhor, me ajuda, eu não quero isso na minha vida. Porque se isso continuar, eu vou para o pecado de novo. Então eu não quero mais. Me perdoa e me purifica, Senhor. Aí diz aqui, ó, e ele então é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda o que, pessoal? Injustiça. Final, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está onde? Então, o que Isaías falou para o povo? Que a iniquidade deles foi expiada. Na cruz, Jesus pagou o preço pelo pecado de Adão. Quando eu aceito Jesus, eu estou recebendo o perdão que ele me deu. O pecado de Adão afastou a humanidade de Deus. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando o perdão de Deus e eu estou me reconciliando com Deus, pegando de volta a comunhão que o Adão perdeu. A partir desse momento que eu quero viver com Deus, eu vou ter uma luta a vida inteira. Por quê? Porque a minha carne, que é corruptível, que um dia vai virar pó, vai voltar para esse mundo, ela vai sempre tentar me dominar e me levar para o pecado de novo. Só que agora o meu espírito foi recriado, ele é novo, e ele precisa ser fortalecido, e eu preciso andar no Espírito, para mim viver uma vida com quem? Com Deus. Se eu não andar no Espírito e voltar para o pecado, no final da minha vida eu vou receber o salário do pecado. O que é o salário do pecado? Vou viver longe de Deus, não vale a pena. Jesus pagou o preço por você naquela cruz. Viva uma vida no Espírito, que no último dia você possa ir para o céu. Amém? Pastor, eu estou andando no Espírito, mas eu acabei falhando. O que eu faço? Eu acabei de te mostrar em 1 João. Chega diante de Deus, confessa e diga, perdoa-me. Ele vai te perdoar e ele te dá uma nova chance de se levantar e continuar caminhando com ele. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.